Mais um vídeo, senhores. Olá a todos, senhores. Hoje é o Evangelho, é o vídeo 36. Então, esqueci. Ah, não, tá aqui. Esqueci o óculos, não, tá aqui. Vamos correr, né? Com as informações, os ensinamentos, que a coisa está ficando feia, né, no planeta. Bom, iniciando a leitura. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos, palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Então desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Então vamos lá. Não façais o que o outro faça outro que não gosta, né? Então, quando você pensa em debochar do outro, pense se você gostaria que alguém debochasse de você. Quando você fala para alguém, tu é esquisito, tu é feio, pense se você gostaria que alguém dissesse isso para você, porque você está humilhando a pessoa. Quando é atirado na cara de uma criança ou de um adolescente ou de um adulto os erros dos pais dessa criança, desse adulto, desse adolescente, antes de atirar na cara dessa pessoa, né, em palavras humilhantes, pense se você gostaria que alguém fizesse isso com você. Então, o que é isso? Ponha-se no lugar do outro. Simplesmente isso. É se colocar no lugar do outro, é ver se nós gostaríamos, se alguém dissesse aquilo que queremos dizer ao outro. Qual seria? Preste atenção na tua reação. Qual seria a tua reação? Você ficaria com raiva? Com ódio? Triste? Com vontade de chorar? A pessoa benévola, a pessoa que tem boa índole, né? O interior dela é bom, ela fica com vontade de chorar. O outro que já é mais agressivo, já fica com raiva. Ou, se essas humilhações forem constantes, com o decorrer do tempo, essa pessoa também que tem uma boa índole, é boa, acaba ficando com raiva. Mágoa, raiva. E às vezes ela pode ter vontade ou fazer vingança devido a constante. É o caso de uma pessoa que errou. Uma pessoa, por exemplo, ela cometeu um crime, pronto. Mas ela se regenerou, estudou, tem seu emprego naquilo que ela se formou. Os outros que sabem, ou a própria família, começam. Quer dizer que tu agora está dando uma de bonzinho? Eu lembro de tinha um menino que morava no prédio ao lado. Eu tinha, deixa eu ver, uns 16 anos ou 17 anos. E essa vizinha, um dia encontrando casualmente a minha tia lá no passeio da rua, porque a minha tia não tinha amigos, ela não se dava com as pessoas, mas de repente lá, né, conversou com ela, e essa vizinha se queixou
que até tirou o garoto do colégio porque o garoto não conseguia ler. Então, porque ele tinha um problema, né? Eu acho que, pelo que a gente sabe hoje, ele devia ser autista. Mas tinha um outro nome, ou era excepcional, falavam um outro nome. A minha tia não me consultou, mas como a espiritualidade faz as coisas por trás dos panos, ela simplesmente disse para a mulher lá: "Ah, minha sobrinha vai explicar para ele, vai dar aula." Aí eu não lembro, parece que eu não quis receber nada, mas a pessoa quis pagar, não lembro bem, agora já há muitos anos já. Eu também não lembro bem. Bom, o menino não era fácil. O menino jogava até o caderno no chão e dizia: "Tu não é minha mãe." Eu dizia: "Apanha o caderno." "Não, apanha o caderno." Eu mesmo apanhava. Próxima aula, apanha o caderno. Não apanhava. Até que eu não sei o que é que depois eu falei. Aí ele apanhou. Apanhava já o caderno e já não jogava no chão. E falava com um menino imaginário, que não era imaginário, porque ele devia ser autista, e via o garoto. E dizia: "Depois a gente vai brincar." Eu, naquela ocasião, não sabia nada de mediunidade. Se eu soubesse naquela ocasião, eu teria orientado o menino. Bom, resumindo, ele conseguiu ler e escrever, ensinei ele direitinho. Depois, aí eu disse: "Bom, ensinei até a matemática, mas depois eu não tinha condição." Eu, naquela ocasião, não quis mais estudar, eu tinha só o ginasial, primário, né? E depois veio o ginasial. Eu não podia, porque eu era má aluna, né? Eu era má aluna naquelas matérias, então eu não podia ensinar o menino. A mãe ficou com pena e tal, pronto. O menino cresceu, eles se mudaram, e um belo dia, já adulto, ele me aparece aqui. Toca a campainha. Eu: "Pois não conheci." E ele: "Não lembra de mim?" Aí eu olhei para os olhos dele, pelos olhos eu reconheci. O nome dele era Marco Aurélio. E ele se formou em fisioterapia, era músico, tinha uma banda, etc. Bom, agora retornando. Essa pessoa, essa mãe desse menino, naquela ocasião, depois de... Ele já não era criança, já era adolescente, né? Sei lá, 14 anos, 15 anos, não sei. E eu aí já tinha mais idade. E convidou para uma festinha. Essas festinhas dentro de casa, aniversário de alguém. E ele tinha uma irmã, tinha os parentes lá. Ele não podia fazer nada, falar nada, que eles começavam: "Ah, ele é maluco." E eu creio que ele escutou. Quer dizer, veja só a pessoa não aceitando a evolução dessa criança, taxando ela de maluca. Um menino que evoluiu, que fez faculdade, mas para a família, não a mãe, mas irmã e outros, né? Lá, cunhado, o marido da irmã e outros parentes. Mas eu, nessa ocasião, não sabia nada, não podia argumentar, não podia defender, não podia, porque eu ficava olhando, ouvindo aquelas coisas. Se fosse hoje, a coisa seria diferente. Mania dessas pessoas ter que humilhar os outros, mesmo que ele fosse maluco. Vamos admitir a hipótese, foi maluco. Não é para dizer ser um maluco para a pessoa, tá?
Quem chama outro de maluco é ignorante maluco, porque não entende. Porque quando uma pessoa é inteligente, ela não vai fazer isso porque sabe, pô, olha o que ele fez ali. Jogou isso e aquilo ali e tal. Ela entende, nem comenta, entende. Ou seja, pessoas que são da luz entendem e não humilham os outros. Só humilha os outros quem não é da luz. Então, continuando o Evangelho. Pega o óculos. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, despreza a vida que lhe veio de Deus, do Criador. Só vou dizer Deus nas cartas de Cristo, aqui é o Criador. Despreza a vida de seu semelhante, que só pertence ao Criador. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se opõem aos seus desígnios. Este último é quase sempre uma criatura sem educação, com noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, enquanto o outro age com método e polidez, o que faz que a sociedade o desculpe. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, ele sempre dispõe de tempo para refletir. Age, portanto, friamente, com desígnio premeditado. Tudo é calculado e estudado para matar, com mais segurança, o adversário. Por isso que há os senhores do karma, né? Para, vamos dizer, o julgamento espiritual, né? Mas a própria pessoa é que cria a própria lei dela, do que vai acontecer depois. Quando o karma é muito leve, aí os senhores do karma, aí às vezes a pessoa tem karma, mas é um karma que não produz aquela lama, não produz muita energia densa, etc, etc. Então aí os senhores do karma vão ver. Aí vão preparar vamos lá botar para ela se arrependeu? Ou ele se arrependeu? Bom, aí por que fez isso? Aí às vezes a pessoa até tem um pouco de razão. Por exemplo, se você vai ser morto e se autodefende, e nessa autodefesa mata o outro. Mas você fez porque se defendeu. Então tudo é colocado na balança espiritual, tá? Lá do outro lado da vida. Na verdadeira vida, né? É certo que também expõe a vida, é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e de desprezo à própria vida. Mas haverá coragem por parte daquele que está seguro de si? O duelo, resquício dos tempos da barbárie, em que o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Nota: os duelos vão se tornando cada vez mais raros. E por isso que o Evangelho está assim, falando de uma coisa que já não usam mais, né? Os duelos vão se tornando cada vez mais raros e se, de vez em quando, ainda se vêem alguns exemplos dolorosos, o número deles não se pode comparar com os dos que ocorriam antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, o que o levava a tomar as necessárias precauções.
Um sinal característico dos costumes do tempo, dos povos antigos, consiste no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam protegidos por armaduras e munidos de lança, até a em que o porte de uma simples espada à cintura constituía mais um adorno e um acessório do brasão que uma arma de agressão. Outro sinal da modificação dos costumes é que outrora os combates singulares se davam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultuam. Bom, eu quando era adolescente, não sei se ainda hoje usa, a Marinha, os oficiais da Marinha usavam espadachim. Espadachim, que era uma espada pequena na cintura. Isso é costume dos antigos. Mas para que aquilo? A Marinha, ela não vai usar aquele espadachim, mas veio o símbolo antigo dos que lutavam, e duelavam e lutavam, e a Marinha usava. Não sei se ainda usa. Aqui morava um rapaz que era da Marinha e ele saía todo fardado com aquele espadachim aqui na cintura. Outro sinal da modificação dos costumes é que outrora os combates singulares se davam em plena rua, diante da turba. Já li. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, ao passo que, em tempos passados, ninguém dava atenção a isso. Era comum. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Bom, como vai começar outro capítulo, eu vou encerrar esse vídeo. Vou anotar. Tem que anotar, porque eu faço mais de um vídeo diferente. Várias séries, então tem que anotar. E de vez em quando eu até me engano na numeração, Próximo é o capítulo 13 e do vídeo 37. Pois é isso. Então, as pessoas não dão oportunidade aos outros de mudar. Um marido violento que se arrependa. Aí ele começa a ser mais amoroso, aí a mulher começa. E olha só, hoje está muito carinhoso, hoje você não está violento, hoje, quer dizer, cobrando do marido, não dando oportunidade para ele mudar, porque ele está sendo, em vez de elogiar, ele está sendo criticado, Isso acontece aí nas amizades, os parentes. Eu agora vou falar agora veio na minha mente, então é para falar. Olha só, gente, vou falar um assunto totalmente diferente aqui. Agora estão fazendo uma campanha contra a pedofilia. É que eu estou escutando um barulho lá fora. Pedofilia. Prestem atenção dentro de casa. Com parentes, com colegas, com o próprio pai, os pais. E as visitas que vão lá, prestem atenção com os pais, fiquem de olho dessas crianças. A pedofilia, a maior causa, é feita dentro de casa, que pode ser pelos próprios pais, pelos amiguinhos, ou até pelos irmãos, pelos tios. Um exemplo não é que uma coisa.
Eu tinha um tio que até já faleceu, que ele tinha mania, eu era criança, eu tinha 9 anos, 10 anos, 11 anos, por aí, né? Certo. Aí minha tia, vai lá, teu tio tá lá, tu não foi falar com ele? Eu falei, Aí eu chegava perto, mas ele estava conversando com o outro meu tio, que me criou, então ele nem ligava. Ele simplesmente segurava a minha mão, esticava a minha mão, ó. Toda a vida, eu invocada com aquilo. Aí depois pegava a minha mão, botava na perna dele, na coxa dele. Aí pegava no meu cabelo, botava atrás da orelha. Pegava no outro cabelo, botava atrás da orelha. E eu passei a não gostar, não suportar cabelo atrás da orelha. Hoje eu até, às vezes, até uso, né? Porque ele fazia aquilo em mim. Eu, criança, com essa idade, eu mesma achava que isso não estava legal, não estava certo. Eu não quero dizer, gente, que ele fosse isso, que ele teve filho, casou depois, tudo. Eu não quero dizer que seja isso, né? Mas eu vou chegar lá. O meu tio, conversando com ele, vendo aquilo, não ligou. Podia dizer, seu fulano, para de alisar o braço da minha sobrinha, pô. Nada. E eu queria ficar, eu ficava naquela indecisão. Aí, ele ia de vez em quando lá em casa, que ele ainda não era casado, e minha tia, tu não foi lá falar com teu tio? Aí eu resolvi ser uma criança esperta, né? Sem conviver com ninguém, porque não convivia com ninguém, era só aqui dentro de casa. Aí eu falei para ela, eu não gosto porque ele pega no meu braço e fica fazendo isso e depois bota tal. Ela achou estranho isso. Então não vai lá não. Ou vai lá, chega perto e vai embora. Tá, tudo bom. Um era negligente. E se o homem fosse pedófilo? Né? Tanto quando ele ficou viúvo, ele queria que eu fosse morar com ele. Eu não fui. Às vezes está ali na cara, está ali o vizinho, Quando me levaram lá a terra, né, do meu tio, não da esposa, mas dele, nós estávamos numa pensão, porque o inverno era rigoroso, então a gente ficava numa pensão, porque temperaturas de 0 grau e tal, então a minha tia não aguentava o frio da torneira. Eu aguentava. Abria feridas na mão. Nem lembrava de usar luva, né? Teria sido mais barato. Aí fomos para uma pensão familiar, que é barata, então. E ali a pensão familiar fica nos quartos até mais baratos o pessoal que trabalha, ministério, como se fosse aqui Secretaria de Fazenda, aquilo tudo. Um desses rapazes que trabalhava, ele era da minha altura. Não, deixa eu explicar, senão não vai dar para entender. Então ali, não era só os hóspedes, ali as pessoas que moravam naquela cidadezinha pequena, na vila, ia tudo para ali de noite, um tomava uma aguardente, outro ia jogar dominó, outro ia ver a televisão, enfim, outro ia tomar erva cidreira, outro café, outro cevada, era assim, café cevada. Bom, e ao lado da pensão tinha uma casa de 2 andares e os filhos daquela senhora iam para lá toda noite. E o pai deles também, porque ia tomar um copo de vinho. Toda noite ele ia lá, ficavam conversando lá com os amigos. Então, estamos todos à lareira, né? Lareira com aquele fogo, né? Queimando a lenha, os pedaços de árvores da lenha, que não se aguenta, tem que ficar ali mesmo. E com uma manta no joelho ainda por cima. E aí esse cara está lá sentado, o menino chega perto e tal, e ele é muito agradável para o menino. Aí pega o menino, bota no colo, levanta aqui a blusa do menino, que estava até com casaco de frio, e começa a esfregar o garoto por baixo. E o garoto estava sentindo cócegas e a inocência do garoto, que era um garoto pequeno,
Podia ter uns 5, 6 anos, 5 anos, sei lá. Mais ou menos isso. Garoto bonitinho. E ele começou. Ó, eu não aguentei não. Eu aí já tinha feito 21 anos, 21, 22 anos. Eu já estava com 22, eu acho. Não aguentei. Eu só disse pro garoto, o que é isso, fulano? Não lembro mais o nome do menino. Aí o barbudo parou e o garoto ficou assim também, ficou quieto, como quem disse, bem. Que eu dei a entender, né? Aí depois eu nunca mais vi ele fazer, só se ele fazia escondido no garoto, porque... Bom, gente, tem que estar atento a essas coisas, né? Tem que estar atento. Os pais, às vezes, são negligentes. Com muito nhenhenhé, muitos presentes. A gente dá presente de vez em quando, ou quando deve também. A obrigação, a pessoa é boa pra gente, mas às vezes há um exagero. Então tem que estar alerta. O amiguinho está lá no quarto com o filho. Vai lá, abre a porta. Não ponha chave na porta. Tire a chave da porta de seus filhos. Vai lá de vez em quando. Ó, fulano, tá tudo bem aí? Oi. Tem que vigiar, gente. Tem que vigiar. A minha irmã, que já faleceu, ela veio para a nossa casa aqui com 16 anos. E ela contou para a gente que o padrasto tentou abusá-la. Só que a mãe chegou a tempo, né? Então aí aconselho também. Tinha uma mulher lá na terra, eu disse, seria bom ela vir para cá, para vocês, porque... Vendo? Porque a minha irmã era diferente de mim, na fisionomia, tanto que ela dizia que eu não era irmã dela. Mas assim, mais mulher, muitos seios, mais mulher, né? Que chama a atenção de um homem. Acontece pra caramba essas coisas, gente. Então, eu estou aconselhando vocês a ficar de olho, no próprio marido, tá? Do próprio marido. Eu era uma criança que já vem com uma certa sabedoria. Eu não gostava do meu tio que me criou. Vou dar outro detalhe para vocês ficarem atentos. Eu gosto de dar as minhas experiências, né? Estou sentada lá para ver televisão, minha tia está do lado. Meu tio está mais afastado. Aí ele bota a mão aqui. Mas deixa assim. E eu percebi que essa abertura estava no olho. Aqui. Tudo fechadinho, mas aqui assim. Olhando para mim. Para minhas pernas. Pô. Eu ia fazer fofoca, falar para minha tia, olha lá ele, olha que ele está me olhando lá. Não, eu levantava, foi assim que eu aprendi a olhar as estrelas, né? Porque não quero ver, não quero ver esse programa, não gosto desse programa. Ia para a varanda, aqui tinha uma varanda toda envidraçada e que o vidro não era canelado. As janelas fechadas e a gente via. E naquela época não tinha esses prédios que tem agora. Então eu via um bocado de céu, uma grande extensão de céu e via as estrelas, via o Cruzeiro do Sul aqui. Nos fundos era o Orion e aqui era o Cruzeiro do Sul. Agora não aparece mais o Cruzeiro do Sul, não sei. Também reduziu o pedaço. Então eu ficava ali vendo as estrelas, olhando para o céu, olhando a lua, quando aparecia a lua. Porque aí toda vez que eu sentava lá, esperava ele dormir, ia deitar, depois ia para ver televisão. Quer dizer, porque as pessoas que estão ao nosso redor são negligentes. Eu realmente já venho com uma certa bagagem, né? Será que eu sou um espírito muito velho? Porque eu já vim com uma certa bagagem. As pessoas também pensam que a gente não nota a má vontade na fisionomia delas.
As pessoas pensam que a gente não nota quando elas não gostam de uma coisa. As pessoas não notam que a gente vê que elas estão mentindo. Aí cada um que evolua, que procure saber, não vou dar dicas sobre isso. Então, é uma coisa. Agora, mas vocês podem pesquisar na internet, por exemplo, ensinam aí quando o cara quer entrevistar a pessoa para algum emprego, para alguma empresa, há certas coisas, gestos que a pessoa faz, que dá para o outro sentir e ver o que é aquela pessoa. Então, isso é psicologia, né? Então, vocês podem procurar, se tiver curiosidade, ou aprender também. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês, criminosos natos, já nasceram para isso. Isso é informação, investigação policial. Uma vez encontrei aí um site sobre isso e um vídeo, aí eu vi. Então é assim, eu vou fazer no quadro que é melhor. Bem zangada. Vou fazer assim, mais alegre. Então é o seguinte, nós temos esses risquinhos aqui, né? Aqui. O criminoso nato. Não, cara, não quer dizer que é o que assaltou e matou. É o criminoso nato que nasceu para isso. É aquele criminoso talvez em série, né? É o criminoso nato. Natureza, tem natureza. Ele tem riscos assim. Ele forma um jogo da velha na testa. Então, fiquem atentos, olhe para a testa da pessoa. A pessoa ela pode ter riscos aqui, mas não é isso. Não distorçam o que eu estou falando. Você pode ter até aqui. Não. Ele tem que formar um jogo da velha. Certo? Se, por exemplo, a pessoa pode ter até aqui assim, tá? Não tem importância, não é. Tem que formar o jogo da velha aqui. Assim. Assim. Então, quando eu vejo na televisão os criminosos procurados, a primeira coisa que eu olho é para a testa, mas ainda não vi nenhum com isso aí, não são natos, né? São pessoas deturpadas, malucas, e que gostam de fazer o mal, mas não são criminosos natos, embora matem às vezes as pessoas, até às vezes matam por medo, né? Bom, vão ficar sábios aí, com tanta coisa que eu falo, até fora da espiritualidade. Senhores, então, tchau, tchau. Vou terminar, tudo de bom.